Bem, boa noite a todos. Estamos mais uma vez presentes. Estou eu e o Diogo hoje. E temos então 3 convidados, portanto, 3 pessoas ligadas à comunicação social, jornalistas, tiraram formação, fizeram e estão a fazer a sua carreira como jornalistas dentro da área. E vamos então falar aqui um bocadinho com eles. Portanto, vamos então aqui começar a chamar a Carolina. Boa noite, Carolina. Bem-vinda. Boa noite, Carlos, e desde já começo esta pequena conferência agradecendo a vocês o convite. É um privilégio estar aqui a falar de jornalismo e principalmente de jornalismo e desporto. Ok, obrigado. Joel, bem-vindo, boa noite. Estás sem som. Boa noite a todos. É também um privilégio estar aqui na Bola Caldense. Há muitos anos, quando eu comecei, lembro-me do vosso acompanhamento que vocês já faziam e agora deram este enorme passo em frente, que é muito bem-vindo. E é um prazer estar aqui a falar convosco, que também contribuem tanto para o fenómeno do futebol, do futsal, do fenómeno desportivo no concelho, na região. Ok. Pronto, esta fase aqui reformulei aqui um bocadinho isto e passei a ter aqui uma equipa, senão isto não puxava, digamos assim. Mas pronto, cá estamos. Obrigado, Joel. E por fim, temos aqui o Rafael. Boa noite, Rafael. Bem-vindo também. Obrigado por teres aceito o convite. Boa noite, obrigado também por terem feito o convite. Também é um privilégio estar a falar de desporto, ainda por cima, nesta cidade, tem tanto para dar no desporto, nomeadamente no futebol, como no futsal. Ok, certo, obrigado. Olha, então vamos começar, e vamos começar pelas senhoras, a Carolina, e neste caso o que gostaríamos de saber, e acho que faz sentido, será fazer uma apresentação, este gosto pelo desporto, pela área, um bocadinho do teu percurso, acho que era interessante para todos saberem. Bom, o meu percurso há muito tempo que passa pelo jornalismo, desde sempre passou pelo jornalismo e principalmente pelo jornalismo desportivo. Estive em alguns órgãos de comunicação social relevantes, como por exemplo a TVI e depois, alguns anos depois, também na CMTV. Há cerca de 3 anos que estou afastada desses órgãos de comunicação social, enverdei por outras áreas também ligadas à comunicação, mas este ano a pandemia, temos aqui também muitas mudanças na vida e a mim trouxe-me um projeto eu já colaborava com eles em termos de projeto escrito, de conteúdo e de escrita de conteúdos. Subimos o nível porque tivemos também aqui que nos reinventar graças à pandemia e comecei a fazer os ditos programas no YouTube. Neste momento estou com o Caldas Sport Clube a fazer a gestão das redes sociais e também da comunicação. Ok, obrigado, Carolina. Joel, tu, neste caso, és a pessoa aqui entre os 3 que tem uma história mais longa, digamos assim, pelo menos em termos de carreira e de jornalismo, tens muitas coisas para contar. Se puderes resumir, entre aspas, um bocadinho o teu percurso, mas acho que é interessante porque tens um currículo também engraçado e é bom as pessoas também poderem saber. Então, o meu gosto pelo desporto vem desde sempre. Desde muito pequenino, os meus sábados e domingos à tarde eram passados a ver as tardes de desporto da RTP2 e devorava tudo, handball, voleibol, basquetebol, era o que passava, era o que eu via. Também joguei um pouco de futebol, mas o jeito para jogar não era tanto e então acabei por vir parar a esta área. Comecei ainda durante o curso a colaborar com a Gazeta das Caldas. Depois ainda fiz um estágio no Jornal Semanário, que já está extinto. Aí não foi na área de desporto, mas depois acabei por dar uma mãozinha também com o desporto. Mas acabei por voltar a casa e foi na Gazeta das Caldas que comecei a sério e por lá me mantenho até hoje com muito gosto. Depois surgiu também
pela mão do Joaquim Paulo, que atualmente é o meu diretor adjunto na Gazeta das Caldas. Foi uma das pessoas que mais me incentivou também a crescer nesta profissão, e foi por ele também que surgiu a oportunidade de começar a fazer correspondência para o jornal Record. E pronto, é um bocadinho isto. Muito, sempre muito ligado ao desporto. Já não dá para fazer isso exclusivamente, mas é uma área muito apaixonante. Ok, Joel, obrigado. Já tens aqui um fã teu. É verdade. Um conhecido. É verdade. Ainda cheguei a partilhar alguns. Foi pouco tempo, quando eu fui para o Futebol Clube das Caldas, o João Pinto era o nosso guarda-redes titular. Mas foste tirar lugar. Foi na altura que ele foi para o Caldas. Eu fui para o Futebol Clube das Caldas e ele foi para o Caldas, e depois fez a carreira brilhante que nós sabemos. Olha, estás a ver? Ele sabe. Já no caso do João Pinto, no caso do João Pinto, perdeu-se um grande guarda-redes, mas ganhou-se um grande avançado e depois um grande defesa central. Pá, não lhe dês muita moral. Ok, Joel, obrigado. Rafael, tu já estás há menos tempo nesta área, mas estás agora a começar e bem, pelo que eu tenho visto. Se nos puderes aqui contar também o teu currículo, o teu percurso e este gosto, portanto, ainda praticas desporto. Obviamente foi a partir do que ganhaste esse gosto, mas se puderes falar um bocadinho, acho também interessante. Então, eu também, à semelhança do Joel e da Carolina, também sempre gostei muito de desporto. Perdia os meus sábados e domingos a ver Premier League, Liga Italiana. Normalmente acompanhava sempre onde estava o Ronaldo, porque era o jogador, a minha referência, e acompanhava sempre os jogos dele e todos os outros que fossem na televisão. Entretanto, pensei, como é que eu vou associar a minha vida profissional ao desporto? E surgiu-me a ideia do jornalismo. Era a oportunidade para eu estar com as referências, para poder contar as histórias dela, porque o jornalismo é muito mais do que dizer quanto é que ficou o jogo, é a história por trás de cada jogador, de cada equipa, a estatística, tudo mais. E foi esta a forma que eu encontrei de juntar o desporto à minha profissão. À semelhança da Carolina, estudei também na Escola Superior de Comunicação Social, também participei no Bola na Rede, inclusive no ano da taça do Caldas. Foi de mim com o capitão Real Almeida que surgiu aquela tal carta, aquela proposta que ele escrevesse aos adeptos, e depois fui passando por outros sites, inclusive estive num site onde tive a oportunidade de fazer uma entrevista gravada ao Pani Varela e ao Tiago Brito, do Benfica e do Sporting, juntando-os semanas depois de terem jogado uma final do Campeonato Português, juntei os dois para falarem sobre o futsal, e depois, mais tarde, acabei o curso, surgiu a oportunidade de integrar no Região de Sestete, onde estive também com o Joaquim Paulo, e com a saída dele fui eu que acabei por assumir mais a parte desportiva do jornal, mas sem dúvida que ele também continua a ser a minha referência e quem eu sigo mais na vertente de jornalismo desportivo. Ok, obrigado. Acaba por ser engraçado o que estou aqui a falar. Então, pronto, geralmente, obviamente também falaste das referências no desporto, mas é engraçado as próprias pessoas que enveredam por essa área terem também referências ao nível do jornalismo, e estamos a falar local e também nacional, certamente, mas isso acaba por ser também engraçado. Temos aqui um ponto que gostávamos de falar. A importância na comunicação do desporto. Estamos aqui a falar de, não só nesta pandemia, mas no geral e ao longo do tempo, a comunicação é forte e apesar, não só a parte do marketing, mas é aquilo que liga as pessoas, porque as pessoas não estão em casa 24 horas ligadas a um televisor, portanto há a comunicação de várias formas, e vocês vocês e outros como vocês, são fundamentais para poder passar a palavra e poder partilhar aquilo que se vai passando. Relativamente à comunicação de desporto, gostávamos de saber relativamente o que é que vocês acham e sentem desta comunicação do desporto, e agora vou dar aqui 2 ou 3 achas. Aqueles ses, aqueles talvez, aquelas notícias que se vendem, aqueles marketings que todos os dias vemos no jornal, as notícias que são fundamentais para avisar as pessoas. O que é que vocês acham relativamente a isso, e também
a política e o conteúdo, neste caso, e agora virando um bocadinho para a vossa área, no caso o Joel, a Gazeta e o Record, no caso a Carolina, as vivências teve, e também o Rafael. Ia começar pela Carolina. É som. Okay. Desculpa, como eu estava a dizer, acho que hoje em dia a comunicação no desporto é cada vez mais importante, principalmente a comunicação, quer social, mas também por parte dos clubes. Acho que os clubes ainda têm aqui um grande trabalho a fazer, porque ainda há muita restrição para nós jornalistas de conseguirmos entrar dentro de um clube, e falo, por exemplo, da Primeira Liga, onde o jornalista não consegue entrar com tanta facilidade para dar a conhecer a realidade do clube, ou simplesmente fazer uma entrevista a um jogador. Vemos isso noutros países, como em Espanha ou em Inglaterra. Por exemplo, tivemos o Iker Casillas durante anos a jogar em Portugal, e nunca houve nenhum órgão de comunicação social portuguesa que conseguisse entrevistar o guarda-redes espanhol. Acho sim que, e falavas aí nessas notícias que se vende, hoje em dia o jornalismo, principalmente o jornalismo em papel, e mesmo as televisões, para venderem e para terem audiências, têm de ir muitas vezes a essas notícias de e se, porque de facto é isso que vende, mas que acaba também, por outro lado, por matar um pouco do que é o jornalismo e a essência do jornalismo. E isso nem sempre é fácil de combater. Acho que o jornalismo em Portugal, principalmente o desportivo, acaba por estar em decadência, com aquelas capas de jornais que todos nós conhecemos, e muitas vezes onde outras modalidades acabam por não ter voz, mesmo quando conquistamos algo muito importante. Ok. Carolina, temos aqui um pequeno lag, mas pronto, a informação está passada. Eu agora já agora continuando contigo, fazer uma questão relativamente ao que estavas a falar destas notícias vendáveis. Para um jornalista, que sentimento é que... Pronto, isto a mim faz um bocado de confusão, e por isso é que eu estou a fazer a pergunta. O jornalista que diz, isto agora, por exemplo, Zé Manel amanhã está no clube A, e depois no dia a seguir ou está no clube B, ou o clube vem desmentir, o que é que o próprio jornalista sente, o que é que tens a dizer sobre isso? Porque é uma curiosidade que eu tenho, eu acho que não faz grande sentido, e acho que é mau para todos. Acho que muitas vezes essas decisões cabem aos editores, não é? E nós, jornalistas, acabamos por escrever as notícias, e aliás esses furos jornalísticos, por norma, calham sempre aos editores e aos coordenadores, mas não é fácil, porque muitas vezes há notícias que vêm dos próprios clubes. Eu, por acaso, tive um caso muito, muito engraçado há uns anos, que a notícia dizia fonte próxima do Sporting, e essa fonte próxima na altura era o próprio presidente. Ou seja, o jornalista tem que fazer aqui também um peso e medida, não é? Tentar, ou seja, dar a notícia, e muitas vezes sabendo que não é na sua totalidade. Lá está, vai muito do que é contra aquilo que é o jornalismo. Ok, obrigado. Joel, relativamente a ti, já tens muitos anos de escrita, não só para um jornal, mas para outros. O que é que o que é que tu sentes, o que é que tu achas relativamente a este tema desta importância na comunicação do desporto, dentro do que estávamos a falar? Felizmente, aqui na nossa realidade, acaba por nos passar um bocadinho ao lado, não é? Nós vivemos mais daquilo que acontece, não é? E acabamos por entrar menos na especulação, não é? Porque é disso que estamos a falar. Mas eu, por acaso, hoje ia de carro e ia ouvir no noticiário que é um especialista americano a falar sobre esta questão do Covid, e penso que era um estudo que dizia que um dos principais problemas em relação ao Covid nesta altura é a desinformação. Não é tanto a informação que passa, que não é
não é verídica, não é verosímil, não é? Quanto mais verdadeira. E, infelizmente, no jornalismo desportivo, eu sempre me lembro de haver este tipo de notícias, acaba por ser muito mais empolado agora, porque há muito mais comunicação hoje do que havia há 10 anos e muito mais do que há 20 anos atrás. A necessidade de vender é de facto, infelizmente, mais importante do que dar notícias que são mesmo verdadeiras. Realmente, se os clubes portugueses contratassem metade dos jogadores que vêm nos jornais, caramba, não é? Eram plantéis que nunca mais acabavam. E de facto, isso depois acaba por... era o que dizia precisamente o especialista de que estavam a falar na rádio. Isto depois acaba por alimentar a sede por essa desinformação que existe no próprio público. Não é? Quanto mais informação vendável é transmitida, mais informação as pessoas querem. E eu acho um bocado que é a responsabilidade dos jornais e aqui estou a dizer jornais precisamente por aquilo que a Carolina estava a dizer, porque muitas vezes os jornalistas têm que escrever aquela notícia mesmo sabendo que aquilo não vai acontecer ou há pouca probabilidade de acontecer, porque é a pressão dos editores, da direção dos jornais, porque aquilo tem que sair, tem que ser noticiado. Mas, infelizmente, hoje em dia, a necessidade de vender acaba por passar demasiado por cima da informação ser passada corretamente, não é? Okay. Mas, Joel, estavas a falar que aqui na nossa zona não havia assim muito, mas há de outra forma, e uma vez já chegámos a falar os dois sobre isso, que tem a ver com aquelas notícias que vêm cheias de erros e que não fazem, pronto, são notícias que... Sim, é isso. Ou seja, também há essa parte que a mim também faz um bocadinho de confusão, para quem lê e conhece a realidade das coisas, pronto, mas faz parte. Sim, porque depois aí no nosso caso acaba por ser a necessidade de irmos buscar informação que não é transmitida por pessoas com formação para o fazer, não é? E depois aí às vezes o rigor acaba por passar... Mas mesmo com formação, pronto, são pessoas que, ou leem em algum lado, ou se vão informar e depois te cometem lá alguns erros. Por acaso tu, e não é portanto, mas já falámos sobre isso, tu és daqueles que vai mesmo ao pormenor e realmente procuras saber as coisinhas todas e transmiti-las como deve ser, pelo menos é aquilo, e muitas vezes aquilo... Não, e muitas vezes, e tu sabes que eu lia sempre, pronto, e continuo a ler, mas havia muita informação que eu recolhi e não sabia, graças ao teu know-how e à tua pesquisa, como é óbvio, ao teu trabalho, e acho que isso, para quem gosta, é importante. Exato. E ok. Rafael, pronto, relativamente a ti, também tu acabas por ter um jornal que também acaba por ser digital e, portanto, não só na imprensa escrita em papel, mas também ao nível digital, e tens também um pormenor que pode ser uma notícia tua, por exemplo, e focando um bocadinho em ti, naquilo que tu escreves, se tiver ali algum erro, alguma gafa, alguma coisa, esta comunicação rapidamente pode ser partilhada nas redes sociais e ser prejudicial ou não, e neste caso também tem coisas boas, se for boa também pode expandir e ter visualizações e ter fama, digamos assim. O que é para ti esta comunicação no desporto dentro aqui do que nós falamos? Aqui esta questão da divulgação de notícias verdadeiras ou com alguns casos errados, eu acho que é fruto de toda a evolução que as redes sociais têm tido, tal como no digital, se no papel escrever alguma coisa mal, alguém tirar uma fotografia e colocar na internet, da mesma forma vou ser criticado por isso. Aqui a questão é que também, como toda a gente, umas vezes acertamos, outras vezes erramos, e quando erramos, muitas vezes as pessoas pensam que é para atingir determinada pessoa, porque não gostamos, porque queremos atacar, e não é. Muitas vezes é falta de informação. Porque chegamos a uma altura em que o jornalismo nacional, toda a gente sabe quantos remates o jogador do Benfica fez, quantos passos para o lado direito fez, e nós no jornalismo regional temos esta dificuldade que é conseguir chegar a todo lado. Às vezes é um jornalista, 2 jornalistas, para toda uma região. E não tendo
por exemplo, os clubes a transmitirem essa tal comunicação também à comunicação social, acaba por ser difícil nós sabermos tudo. Há jogadores que têm fichas disponíveis, sabemos exatamente onde é que ele passou, porque clube jogou. Há outros que não têm nada. E aí também se torna difícil e mais ou seja, provavelmente vamos acabar por cometer mais erros. Quanto à informação e aqueles talvez de que falavam anteriormente, assim como o Joel disse, também não tenho ideia aqui, pelo menos quanto a mim a nível regional, porque a nossa linha será sempre muito baseada-nos em factos. O Joel dizia o que acontece quando o jogador assina por aquela equipa, então o jogador assina por aquela equipa. Não adiantamos o jogador talvez vá assinar, se nós tivermos fonte segura que ele assinou, porque o jogador nos disse, ou o pai do jogador nos disse, e dizendo, apurou o Região de Esteira, apurou a Gazeta, aí tudo bem, é uma notícia confirmada com uma fonte segura. Agora, quando um treinador, quando alguém que conhece a equipa diz, talvez aquele jogador venha para aqui, isso aí nós não costumamos pegar, porque lá está, as pessoas dizem uma coisa e a realidade. Em relação aos jornais nacionais nesse aspecto, eu acredito que também seja muito estratégia dos próprios clubes, porque enviam a informação para a comunicação social na tentativa de, vamos dar um exemplo, o Rubén Dias vale 55 milhões, está a caminho do Manchester City. Se calhar não está, mas aquilo é se calhar o que é preciso para vir um PS 60 milhões e já subiu mais 5 milhões que o Benfica ganha. Eu acho que acaba muito por ser por aí. E os jornais acabam por estar reféns porque, tendo aquela informação, sabem que vai vender, eles têm que dar. E depois acaba por criar este nicho de sensações que é a verdade, é que muitas vezes acaba por ser tapada por aquilo que pode vir a acontecer, mas que ainda nem sequer é certo. Ok, é isso mesmo, concordo. Obrigado. Diogo, passo a palavra. Tá bem, Carlos. Obrigado e boa noite aos três intervenientes. Eu vou começar por... gostava agora de passarmos um bocadinho mais para a comunicação nos clubes. Nós há uns anos assistimos nos clubes grandes com aquilo dos diretores de comunicação e aquilo era a comunicação do clube e era agressões a clubes contrários, era tudo menos valorizar o próprio clube e valorizar o desporto em si. Será que alguma vez nós vamos conseguir chegar ao exemplo da Alemanha, em que os clubes no Twitter trocam umas bocas saudáveis entre eles e existe aqui assim, uma amizade entre clubes, apesar da rivalidade entre campo, mantemos sempre esta amizade entre clubes e conseguimos ter aqui uma comunicação positiva em prol não só dos clubes, mas também do desporto, do futebol, neste caso na Alterra, muitas vezes isto acontece. E também outra questão, a Carolina já referiu que está a colaborar também com o Caldas, existem vários clubes também a apostar forte na comunicação social, nas redes sociais, desde Instagram, Facebook, a Twitter, perceber a importância que estas redes sociais podem ter para a vida de um clube. O Estrela da Amadora, por exemplo, eu tenho seguido o Estrela e eles têm feito um trabalho de divulgação espetacular. O Geraldo já no Farense também o fez e agora no Estrela a mesma coisa. Troca campos, estão a pintar, tem balneários, tem isto, tem aquilo, e as pessoas vão vendo e os olhos também comem e conseguem ver o clube ganha alguma credibilidade com aquilo que está a ser passado. E o que é que vocês acham relativamente aqui aos clubes do concelho, se estamos ou não a conseguir promover o desporto, promover o futebol, promover o futsal, e o que é que podemos também fazer para promover ainda mais? Estes dois pontos era algo que eu gostaria de ouvir, e para não ser sempre a Carolina, vamos agora começar pelo Rafael. Agora invertemos, começa o Rafael e depois seguimos por aí, tá bom? Eu penso Obrigado, até já. Que acaba muito por ser os clubes passarem também informação à comunicação social, porque eu penso a nível regional, da noção que eu tenho e da realidade que eu conheço, eu também não acredito, não há claramente as trocas as trocas de palavras no Twitter, mas eu lembro-me, por exemplo, há pouco tempo, se não me engano, foi o Hockey de Turquel que fez anos e o Beneditense que fez anos, e o Hockey de Turquel fez uma publicação a dar os parabéns ao outro clube. Eu acho que a nível regional não se sente muito, mas ainda há, porque as pessoas já passaram por um lado, já passaram por outro e acaba por se criar uma relação. Em termos de Twitters e redes sociais, e não acredito porque os próprios clubes também não têm alguém que esteja especificamente só para aquela questão, para estar no Twitter, para estar no Facebook. E eu acredito que, a nível nacional, muito da culpa disso acontecer é dos clubes, mas também é do próprio jornalismo e das pessoas que o consomem, porque hoje as pessoas que consomem jornalismo também querem ver
a parte negativa, que é o Porto diz mal do Benfica, o Benfica diz mal do Sporting, o Sporting diz mal do Porto. As pessoas gostam de ver isso. E depois o jornalismo também tem a sua quarta parte, claro, que não está isento de culpas, acaba por dar isso às pessoas. E então nunca vamos conseguir criar um equilíbrio para que os clubes, para quando o Benfica passa 100 e poucos anos de história, o Porto deu os parabéns, como o Sporting fizer, o Benfica deu os parabéns. Eu acho que é isso muito que acontece. E, sobretudo, acho que acontece entre os três grandes. Porque eu acho que a partir dos três grandes para baixo, acaba por haver essa tal ligação. Não digo um Braga-Guimarães, porque também há ali uma rivalidade muito grande, mas acredito que já se vai fazendo. E ainda agora falávamos do caso do Braga, da apresentação do Gaetan, da apresentação do Quaresma no Guimarães. Eu acho que esses são pontos muito fortes do próprio clube, mas também é preciso que depois essa comunicação seja passada entre clubes. Dentro do clube está a ser passada para os adeptos, mas também é preciso passar com outros clubes. Ok, obrigado, Rafael. Joel, a tua opinião relativamente a isto, e tu estás aqui dentro do futebol e do futsal da região e do distrito, há algum exemplo, algum clube que seja referência a este nível de se expor de uma forma positiva nas redes sociais? Eu se calhar vou começar por dizer que a comunicação dos clubes é cada vez mais fundamental. Não é? Estar presente, não basta estar presente, é preciso ter uma presença forte nas redes sociais, onde estão as pessoas, onde está a juventude, é preciso estar onde está a juventude, principalmente para criar referências, porque hoje em dia as pessoas, e principalmente as massas mais novas, querem essa comunicação imediata e também não basta estar presente, é preciso comunicar de forma apelativa. Acho que o Caldas está a fazer um bom trabalho, acredito que está a evoluir no trabalho que está a fazer. O Alvorninha também penso que está a fazer um belo trabalho, e acho que sim, acho que os clubes estão a olhar cada vez mais para a necessidade de criar até identidade com as próprias comunidades, porque hoje em dia já não é tão fácil. Eu lembro-me quando era miúdo, as tardes de domingo era ir ver os jogos do Gueirense. Agora não é assim, não é? As pessoas têm dezenas, centenas de coisas para fazer, é só escolher, não é? Portanto, não basta haver o jogo, não é? Durante a semana tem que haver comunicação, tem que estar sempre a bombar, é mesmo assim. E de facto, aqui em relação ao que o Diogo dizia do que se passa na comunicação dos três grandes, nós somos latinos, não é? Eu acho que é um bocadinho por aí. Eu não sei se justifica tudo, não justifica com certeza. Devia haver muito mais moderação, mas depois também vai um bocadinho do encontro do que dizia o Rafael. É isso que alimenta, não é? É isso que alimenta as redes sociais, os programas desportivos que felizmente já começaram a moderar um bocadinho neste tipo de programas de comentário do Bota Abaixo. Mas é um bocadinho isto. Hoje um clube, se não estiver nas redes sociais, não vai chegar às pessoas. E depois também é preciso não esquecer a outra parte, como a Carolina dizia logo no início. Depois também tem que haver abertura para nós chegarmos junto dos jogadores. Tem que haver aqui um balanço entre a comunicação tradicional e a comunicação moderna. Espero que não se deem passos atrás a esse nível.
Ok, Joel, obrigado. Fizeste aí referência a uma coisa, eu até escrevi aqui assim no chat que eu e o Carlos temos em privado, que era para não me esquecer, porque queria referir. Criar identidade. Eu pessoalmente não me revejo em nada daquilo que os três grandes escrevem nas redes sociais. Não é assim que eles vão conseguir cativar ou criar identidade com quem quer que seja. No entanto, ficou-me na retina isto que tu disseste, porque efetivamente é isto que é preciso. Se nós queremos que as populações das cidades vão assistir aos jogos da cidade, das equipas da cidade, se nós queremos levar mais miúdos ao estádio, se nós queremos levar mais pessoas a esses campos de futebol, não lhe vamos chamar estádios, tem de se criar esta identidade. E eu penso que o Caldas está a tentar fazer isso, a Alvorninha está a tentar fazer isso, ali o clube onde o Carlos agora trabalha também está com uma comunicação bastante forte e a conseguir criar identidade. E agora, Carolina, o Caldas vai conseguir criar esta identidade, vamos conseguir voltar a ter o Campo da Mata cheio de gente e ver os miúdos a gostar do Caldas e a falar do Caldas e a ir ao Caldas e a gostar. E eu digo o Caldas, porque estás no Caldas, mas todos os outros clubes, se vamos começar a conseguir criar esta identidade, nós, enquanto pessoas cá das Caldas, se nos vamos rever nos clubes, por algum motivo, por alguma comunicação que fizeram, pela forma como o clube está a crescer, pelas apostas que os clubes fazem, se conseguimos reverter um bocadinho isto, e nós pequenos, às vezes temos a mania de copiar aquilo que os grandes fazem, e se calhar nesta área da comunicação e do criar identidade, temos é de nos afastar daquilo que eles fazem e mostrar-lhes como é que se pode fazer. Carolina. Olha, David, esse foi o principal desafio que me pôs quando me fizeram a proposta para eu começar a gerir essencialmente as redes sociais do Caldas e também a comunicação. É isso mesmo que nós queremos. Temos uma comunidade gigante, tanto no Facebook como no Instagram, e isso veio muito também da prestação que o Caldas teve há 2 anos na Taça de Portugal. Todos sabemos isso e não podemos aqui esconder isso, é um facto. A verdade é que temos essa comunidade, depois o Campo da Mata aos domingos não está vazio, mas também não está cheio. E é isso que nos propomos, é criar uma identidade nas redes sociais, aproximar ainda mais os adeptos, os próprios imigrantes caldenses e que vivem também o clube. Então, à vontade e com gosto, também veio aqui alterar um pouco as coisas, mas é mesmo esse o objetivo, e acho que, ou seja, aproximarem-se cada vez mais dos adeptos, porque há muitos adeptos que não conseguem ir aos que eles têm de conhecer e saber notícias do clube, é mesmo através das redes sociais. E já não me recordo quem é que nas redes sociais, e isso acaba também, lá está, por dar credibilidade ao projeto, mesmo que o projeto possa ter, e os próprios adeptos gostam disso, gostam de ver o clube nas redes sociais. O Guimarães, exemplo, apresenta, e acho que cada vez mais vamos ver este tipo de campanhas, tanto dos 3 grandes como de Portugal, que também é muito forte, tanto no Instagram como no Facebook, e acho que muita da comunicação dos clubes vai passar pelas redes sociais. E há pouco perguntavas se nós vamos ver os 3 grandes a trocarem galhardetes, por exemplo, no Twitter, ou felicitações. Eu acho que não. Eu acho que para vermos isso temos que mudar muito a cultura desportiva em Portugal. E isso não é fácil de conseguir. Porquê? Porque o povo português e os latinos, como dizia o Joel, gostam, não é de sangue, mas gostam aqui daquelas polémicas. Por isso é que não é ao caso que os programas desportivos, de comentário desportivo muito aceso, têm sempre grandes audiências. Mas também, felizmente, que as direções das televisões começam a perceber que incitar ao ódio não nos leva a lado nenhum, só piora o jornalismo, e também algumas redações decidiram acabar com esses programas, porque lá está, o desporto merece um jornalismo melhor.
E custa-me muito ver colegas meus, jornalistas, a quererem fazer perguntas sobre futebol, sobre tática, sobre esquema de jogo, e não haver do outro lado a capacidade de entender isso, os próprios treinadores, os próprios assessores. E eu vou contar aqui um episódio que aconteceu há 3 anos, numa conferência de imprensa com o próprio Jorge Jesus, em que eu lhe faço uma pergunta de futebol e o assessor de imprensa diz-me: mas estamos aqui para falar do jogo tal, não pode fazer essas perguntas. E tu ficas, então, mas temos que falar de futebol, estamos aqui para isso. Mas não, queria haver ali alguma polémica, porque lá está, todas as outras perguntas tinham nesse sentido. E eu vejo o Jorge Jesus a dizer-lhe: deixa falar de futebol. E depois disse uma asneira que eu não vou pronunciar, mas lá está. Acho que a comunicação dos clubes tem que melhorar muito. E mesmo a própria relação que tem com os jornalistas. Ok. Não sei, Diogo, não sei se queres completar mais alguma situação, se posso seguir. Não, vai, Carolina, avança, pronto, avança. Houve aqui uns cortes, principalmente na parte, o primeiro minuto, houve aqui uns cortes, ouviu-se tudo, mas foi assim com alguns soluços. Eu não sei se, pronto, o que te vou pedir, não sei se é possível. Seria, se tiveres muitas coisas ligadas, outros aparelhos ligados à net, ou mesmo vários programas no computador, se puderes, para ver se... Porque a parte final foi excelente, mas pronto, se conseguires depois tentar, se não, mas pronto, mas correu bem a parte final. Foi só aquele primeiro minuto, houve aqui realmente muitos cortes. Ok, obrigado. Querem que eu repita? Não, porque chegou tudo, a mensagem chegou toda, só que principalmente aquele primeiro minuto foi ali aos soluços. Olha, nós estamos aqui a falar dos clubes, e já falaram aqui um bocadinho, mas eu gostaria de primeiro tentar perceber da vossa parte, porque vocês estão ligados a esta área e veem com os vossos olhos e têm uma opinião, e é isso também que eu gostaria de tentar saber, como é que vem o futebol e o futsal no Conselho, e agora mais no Conselho. Eu sei que a Carolina está virada um bocadinho mais para a parte nacional, e sempre teve, mas tem também certamente um conhecimento. Como é que vocês veem o futebol e o futsal ao nível dos clubes aqui no nosso Conselho, no Conselho das Caldas, e já agora questionando também aqui da parte dos clubes e na comunicação. Acham ou não que o futuro irá ser pessoas como a Carolina estar ligada agora ao Caldas, dentro da área do jornalismo estar ligada ao Caldas, para a comunicação, para a rede social, os outros clubes, aos poucos, e enverdando também por um colaborador dentro dessa área? Carolina, olha, como estava a correr bem agora esta parte em termos de ligação, se puder ser já a primeira. Eu acho que o clube, que o Conselho está cada vez mais a apostar no desporto. Lá está, temos também muitos jovens e, por exemplo, o Caldas tem um elevado número de jovens nas escolas e que querem ser jogadores de futebol, e acho que é um bom projeto do clube e também para a própria cidade. Quanto ao futsal, não tenho assim muito conhecimento, também só agora é que me estou a envolver mais Porto da cidade, mas acho que sim, acho que é uma boa aposta do Conselho. E tinhas-me feito mais alguma pergunta, certo? Sim, era, pronto, já estávamos aqui outra vez com as soluções, não tem problema. Relativamente àquilo que o Caldas neste caso fez foi, portanto, tu és colaboradora do Caldas dentro da área do jornalismo, foi a tua área que tu tiraste. Se achas que o futuro não será os clubes, dentro das possibilidades, ao longo dos tempos, procurarem uma pessoa para gerir as redes sociais, para comunicar, obviamente aqui dentro do contexto também competitivo do clube, mas não achas que será esse o futuro? O que é que tens a dizer sobre isso? Eu acho que sim, acho que é cada vez mais esse o futuro, até porque nós, jornalistas, temos o maior conhecimento e principalmente aqueles que vêm do jornalismo desportivo, têm aqui um conhecimento maior sobre o que é o desporto
sobre o que é o futebol, e isso acaba também por se refletir no empenho e no trabalho que é feito. Acho que os clubes só têm a ganhar com essa aposta no jornalismo. Ok, obrigado, Carolina. Rafael, passando para ti, e tu és uma pessoa que já há muitos anos que estás ligado, neste caso, ao futsal, no Conselho, tens certamente uma visão mais viva, digamos assim, porque estás por dentro, mas relativamente ao futebol e ao futsal do Conselho, o que é que tu achas das equipas, a evolução, como é que tem vindo a ser de há uns tempos para cá, e também a mesma questão relativamente à colaboração no futuro, se passa um bocadinho pelos clubes apostarem um bocadinho nessa parte da comunicação com alguém dentro da área do jornalismo e que está dentro desse tema, dessa área. Em relação ao futebol, teremos sempre que falar da questão do Caldas e da questão de ter todos os escalões de formação e de ser um clube por si só está muito estável. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, sendo um clube do Campeonato de Portugal, poucos clubes são como o Caldas. Não há, segundo e de acordo com as informações que eu tenho, não há dinheiro para muito mais, mas há dinheiro para manter e criar. E toda a estrutura que o Caldas hoje tem é uma estrutura que já vem de ano. Basta ver pelo plantel que há jogadores que estão lá há mais de 5 anos. Depois, qual é a equipa no Campeonato de Portugal que vai ter jogadores com mais de 5 anos de clube? São muito poucas, e este projeto do Caldas está a ter reflexo também na formação. Porquê? Porque os jovens jogadores, e falo porque em relação ao Jamal Região de Ester, nós temos muitos jogadores dali de Alcobaça, de zonas ali à volta, que vão jogar para o Caldas. Porquê? Porque o projeto do Caldas é um projeto interessante, que aposta nos miúdos e que há a possibilidade dos miúdos mais tarde chegarem à equipa principal, onde se podem permanecer, nem todos vão ser jogadores profissionais, mas jogar no Campeonato de Portugal hoje em dia já é competitivo. E o Caldas é um dos clubes que apresenta esse projeto. E tem uma realidade que é diferente de outros, porque há clubes que chegam, o investidor investe muito dinheiro, a coisa começa a ganhar contornos, a pensar já num sonho maior, e depois aquilo não corre bem, o que é que acontece? Os clubes encerram e os miúdos ficam sem nada. Eu falo, por exemplo, do caso do Olho Marinho, em que houve, e é visível naturalmente investimento. O investimento não teve efeitos na subida à primeira divisão. Conclusão, o Olho Marinho acabou. Não é preciso olhos marinhos nesta vida, é preciso Caldas, continuem a apostar nos jovens jogadores para que os jovens jogadores cheguem à equipa principal e saibam jogar no Campeonato de Portugal, na segunda divisão, na terceira divisão, seja onde for. Em relação ao Conselho a nível de futsal, acho que também tem muito, muito para evoluir, mas também está num bom caminho. Acho que temos equipas muito boas, eu falo precisamente das Guerreiras, do Nadador. Falta também apostar na formação dessas equipas, porque todo o investimento é canalizado para a equipa sénior e depois a formação vai sendo um bocadinho desvalorizada. E acho que é preciso apostarmos mais nisso. Quanto à comunicação dos clubes... Rafael, peço desculpa interromper, mas já agora vou aproveitar, e visto que tu jogas na Casa do Benfica das Caldas, certo? Ainda não tivemos aqui, e pronto, não tem sido fácil falar aqui um bocadinho da Casa do Benfica, visto que é um clube do Conselho. Se puderes falar um bocadinho da Casa do Benfica em si, no geral, e algumas situações, neste caso da evolução, do crescimento, como é que as coisas estão este ano, também acho que era importante e pronto, e tu certamente tens uma palavra sobre isso, acho que era interessante poderes partilhar. A Casa do Benfica é exatamente um dos casos em que se pode evoluir muito mais, tanto na comunicação como também na formação. Eu relembro-me, o Joel acompanhou, que eu lembro-me, em 2012, 2013, por aí, a Casa do Benfica teve uma equipa de juvenis que foi terceira posição no Campeonato Nacional, algo muito raro. E hoje em dia a Casa do Benfica, a formação, luta numa primeira divisão distrital de júnior, numa primeira divisão distrital de juvenis. Todo aquele trabalho que foi feito durante 2, 3 anos, em que houve 2 equipas de juvenis que foram campeãs, entre uma delas estava eu também, mas tivemos ali 3, 4, 5 anos a participar no Campeonato Nacional. De repente todo o projeto caiu e a formação acabou por ficar sem efeito. É isso, também não é preciso que isso aconteça, é preciso manter-se. Se não vamos ao Nacional, mantemos no Distrital, mas o projeto tem um seguimento. Não nos interessa chegar lá acima, depois lá em cima não corre bem e voltamos cá abaixo e ficamos sem rigorosamente nada. Quanto à comunicação, também pode ser melhorada, há sempre coisas a melhorar. Quanto às previsões para a próxima época, não vou adiantar, porque senão
senão se calhar sou eu prejudicado. Mas em relação à comunicação, eu queria salientar uma coisa. É importante que os clubes tenham comunicação, sim, que partilhem nas redes sociais, que deem informação relevante para a comunicação social. Não é preciso que essa pessoa, esse colaborador, diga o que é que o jornalista tem de escrever, porque aqui é que tem que haver uma separação. Pode dar informação, sim, mas não muda aquilo que é a forma de ver do jornalista, porque em último caso é o jornalista que escreve. E aqui, enviando, eu às vezes acontece enviar um texto porque não tenho informação completa de um determinado jogador, para uma pessoa confirmar aquilo que disse, para que também não saia nada errado. Há clubes que tentam alterar esses textos. E isso não é correto. O clube pode ver, sim, diz sim ou não, até pode aceitar que me diga assim. Não concordo muito com esta parte. Agora, que não me diga, não quero partilho porque não está como eu quero, isso aí acho que não, e não é para isso que deve servir um colaborador. O colaborador, sim, é para dar informação e atrair mais jovens. Por exemplo, é só uma simples questão, e que pode ser importante os clubes fazerem, uma apresentação de um jogador. Se tiver uma apresentaçãozinha, um pequeno vídeo, tudo isso é um atrativo para que vá chamando mais gente. O jogador gosta de se sentir valorizado, seja na primeira distrital, futebol, futsal, seja o que for, seja na primeira liga. Eu acho que é muito importante que os clubes comecem a fazer isso. Há, por exemplo, uma pessoa responsável, vai ver o jogo, durante um bocadinho mete o resultado do jogo na internet, mete um videozinho em direto. Eu lembro-me há pouco tempo via o Torrense com a Brunhosa a semana passada, que estava a dar no canal do clube, tinha 300 pessoas a ver. Isto é um trabalho a seu tempo vai ter efeito, e é importante que os clubes também percebam isso. E, nomeadamente, o caso do Torrense, perceberam-se, tanto que o fizeram, continuaram a fazer, e ainda hoje jogaram, também estava muita gente a ver. Ok, Rafael. Relativamente, pronto, à parte do futuro ter uma parte de um colaborador dentro da vossa área, acho que também acabaste por responder, e porque acho que também acaba por ser essencial. Obrigado, e também por essa partilha da Casa Benfica, porque pronto, é um clube do concelho e é sempre bom saber um bocadinho mais, e dentro da realidade das coisas, crescendo ou não crescendo, estabilizando ou não estabilizando, é sempre importante passar essa mensagem. Obrigado. Joel, tu és uma pessoa que já tem, eu não vou dizer décadas, porque também isso seria chamar-te velho, mas acaba por ser, pelo menos, se não for 20 anos, já has de ter já muito perto disso de acompanhamento. Pronto, acompanhamento eu sei porque também vou fazendo contas. Já acaba... O Joel já acompanhava os nossos jogos no início, sim, Carlos. Exatamente, portanto, até antes disso já. Joel, tu tens o acompanhamento semanal do futebol e do Conselho das Caldas. Acho que era importante dares aqui uma partilha, um retrato daquilo que tu tens para falar sobre. Acho que era importante. Então, olha, eu comecei a colaborar com a Gazeta em 1998, acho eu, portanto já são 2 décadas, é verdade. Eu vou começar pela primeira pergunta que tu fizeste, para depois não me esquecer, que é se acho que o futuro passa por ter pessoas da comunicação a fazerem a comunicação dos clubes. A nível regional, eu acho que o Caldas é fundamental que tenha, é fundamental que os clubes que tenham projetos com alguma dimensão terem... Sou eu? Era eu que estava a fazer aquele ruído. Sim, mas já está bom, já está bom. Mas está bem, ok. É fundamental que clubes que tenham alguma dimensão ou que queiram crescer, que tenham realmente pessoas com formação na área da comunicação, ou pelo menos do marketing, né? São 2 coisas que estão muito ligadas. Acho difícil que os clubes com menor dimensão, que tenham pessoas profissionais a fazer isso, mas isso não quer dizer que não tenham pessoas com capacidades para o fazer. Portanto, trabalhar a comunicação, como temos vindo a dizer desde o início, é fundamental. É fundamental que as pessoas que o estão a fazer que saibam o que devem fazer, que tenham criatividade. Eu lembro-me não, quando saiu o sorteio da Primeira Liga, o Passos de Ferreira fez um trabalho incrível.
das coisas mais hilariantes que eu já vi da comunicação de um clube. É fundamental isso. Eu acho que isso, e contra mim e contra a minha classe falo, mas isso não tem necessariamente que ser feito por uma pessoa que está ali, que tem um ordenado para o fazer, porque os clubes mais pequenos não é fácil terem meios para isso, ainda por cima estamos a viver uma fase em que os clubes vão ter algumas dificuldades financeiras, infelizmente, e esperemos que isto passe tudo muito rápido e com menores danos possíveis, mas é um bocadinho por aí, é fundamental. Em relação à evolução, eu ainda me lembro do Caldas jogar no pelado, na Quinta da Boneca. Acho que no futebol de formação acho que tem havido uma evolução incrível, desde não tanto no número de instalações desportivas, mas na qualidade penso que sim. Penso que nas Caldas acho que fazia falta haver pelo menos mais 1 ou 2 campos. Esperemos que o projeto do Caldas possa realmente avançar e contribuir para que esse problema seja minimizado, porque de facto um clube que tem 400 atletas ou perto disso, só na formação não pode ter só um campo para trabalhar. Não sei até que ponto as pessoas não estão demasiado viradas para o futebol, não sei até que ponto não é excessivo. Realmente, nós estamos num concelho em que as oportunidades para experimentar modalidades diferentes é enorme. Não sei se há muitos concelhos com a dimensão do nosso, com a escolha que nós temos, e mesmo que depois, no fim, a escolha seja o futebol, porque acaba por ser natural que seja, porque temos o Ronaldo, temos uma escola fantástica de jogadores de futebol, são essas as referências dos jovens, é lógico que é isso que eles querem seguir, mas acaba por ser até útil para os atletas experimentarem, e vocês que são treinadores sabem tão bem como, ou melhor, com certeza, do que eu, que praticar diferentes modalidades acaba por dar, mesmo aos jogadores de futebol, outras capacidades depois, outros recursos que depois vão poder utilizar no jogo. Mas se calhar num clube que estamos a falar nas Caldas, se calhar, não sei, mas talvez perto de 1000 praticantes de futebol na formação, só no futebol, talvez. 1000 não, mas 800 certamente, com a escola académica, com a ARECO. 800 não, para aí 600 talvez. Estava a fazer o dobro. Depois sabemos que muito a percentagem de miúdos que vão seguir o futebol profissionalmente é reduzidíssima, não é? E o facto de não se experimentar outras modalidades, se calhar depois perdem-se talentos nessas modalidades também. Eu lembro-me quando comecei que tínhamos o hóquei patins era fortíssimo, tinha muita gente. O rugby teve um abaixamento, felizmente está a crescer outra vez, é importante. E o futsal, perguntaste muito bem, o Rafael respondeu de forma excelente. A Casa do Benfica tinha um projeto fantástico, infelizmente caiu e está a renascer. Esperemos que possa voltar a ter a dimensão que teve. O Alverninha também está a crescer. Há clubes, de facto, a fazer um trabalho muito bom. Depois os treinadores, a Escola Superior de Rio Maior, a Escola Superior de Desporto de Rio Maior, é uma dádiva que caiu aqui para os nossos clubes.
Foi uma ajuda enorme para que haja cada vez mais conhecimento aplicado aos treinos. Isso é importantíssimo, não só ao nível da prática da competição, mas também do desenvolvimento motor das crianças e dos jovens. Depois, essa evolução que tem havido ao nível da formação, penso que não tem acompanhado ao nível do futebol sénior. Nós tínhamos vários clubes aqui na região que foram desaparecendo aos poucos, mas isso acaba por ser um reflexo também do que se passa no distrito e a nível nacional também, provavelmente, em que há cada vez mais formação, e ainda bem, porque é fundamental que haja a prática desportiva entre os jovens, mas depois chegamos às idades adultas e os atletas acabam por se perder um pouco, e neste momento os projetos de topo realmente são bons, mas depois faltam projetos de apoio. Alguns clubes, infelizmente, foram desaparecendo na sua atividade, mas há que louvar, de facto, o trabalho que os clubes têm feito ao nível da formação. Ok, Joel, obrigado por essa partilha. Diogo, passo-te a bola. Sim, agora é a minha vez. Antes de mais, obrigado pela partilha e pelo Joel. Acho que aquilo que tu disseste agora foi de extrema importância. Nós conseguirmos continuar a apostar na formação, mas também dar seguimento para a parte sénior. E acrescento também falar-me um bocadinho do desporto amador, porque não há possibilidade de nós séniores, praticarmos desporto sem ser num clube de forma federada, a não ser se formos para algumas entidades privadas. Agora, a ver, assim como o Sporting das Caldas, por exemplo, tem o voleibol dos veteranos, mas não se vê muito mais e também não existe essa comunicação. E se quem quiser praticar terá de procurar muito bem. Mas agora, e antes de irmos para as palavras finais, há bocadinho a Carolina falou daquela situação caricata com o Jorge Jesus. Com certeza que vocês já passaram por mais algumas, desde entrevistas meias estranhas ou presidentes que vos correram do campo, alguma coisa que queiram partilhar ou que possam partilhar uma situação insólita, assim, uma história um bocadinho mais recambulesca que vos tenha acontecido e que seja engraçado para nós percebermos também esta parte diferente do jornalismo, mas que muitas vezes também acontece e que nós algumas vezes até assistimos em direto, quando existem aqueles aglomerados de pessoas à volta dos jornalistas. Uma outra situação engraçada para quem vê, desagradável para vós, mas se tiverem assim alguma situação, por favor, partilhem. E desta vez vamos começar no Joel, acho que foi o único que ainda não começou. Portanto, Joel, ao longo destes tempos, aí uma outra situação que queiras partilhar connosco. Eu sou péssimo a guardar esse tipo de episódios, confesso. Mas há uma história que é do género do que a Carolina contou, passou-se em Santa Maria da Feira. Num jogo do Caldas, isto ainda foi no meu início, não sei precisar a época, mas foi na época em que penso que era o Francisco Barão o treinador ainda, que o Feirense estava obviamente a lutar pela subida e o Caldas até estava a fazer, acho que não foi na época do Francisco Barão, já não me lembro exatamente qual é que foi a época, mas o Caldas chegou a Santa Maria da Feira e começou a jogar à bola, porque a equipa era de facto muito boa e aquilo começou a correr um bocado mal para o Feirense e o Caldas a dada altura tem um livro lateral no enfiamento da área e o Caldas tinha um jogador que era o Luís Padinha, que foi um jogador que tinha passado, julgo, pelo Benfica, penso eu, na formação. Era um jogador já com alguma idade, mas que tinha pormenores técnicos verdadeiramente deliciosos. E ele, naquele livro lateral, bate a bola arqueada ao segundo poste e a bola entra direta e o árbitro anula o gol por fora de jogo. Começou bem. Depois, aquele jogo
foi complicado. O Feirense precisava mesmo de ganhar aquilo e não ia lá de outra maneira. O árbitro teve que expulsar 2 jogadores do Caldas e eles lá ganharam 3-2, acho eu. Foi muito complicado. E depois, no fim do jogo, eu e o Jorge Galeão dirigimos, como é habitual, às zonas de balneários para fazer as entrevistas. E veio o presidente do Feirense e aquilo queria correr connosco dali de qualquer maneira, nem queria saber quem é que nós éramos. Mas depois, tanto o Galeão como eu acabámos por bater o pé, estávamos a fazer o nosso trabalho e queríamos fazer o nosso trabalho, como sempre fizemos, e o senhor lá acabou por pedir desculpas e deixou-nos fazer o trabalho no meio daquela confusão toda. E é assim o episódio mais que eu me recordo sempre, porque eu realmente não tenho muito boa memória para guardar estas coisas. Obrigado, Joel. Carolina, mais uma. Para além do JJ, o que é que há assim mais para nós sabermos? Bom, eu tive pouco tempo no jornalismo que estive, e se não me estiverem a ouvir em condições, digam. Deu-me aqui algumas histórias engraçadas. Uma conferência de imprensa num pós-jogo do Benfica contra uma equipa, já não me recordo qual. Eu faço além de que o Rui Vitória tinha chegado atrasado à conferência de imprensa, eu faço-lhe uma pergunta da qual ele não gostou e teve a audácia de me questionar se eu estava a sugerir que ele pedia ao jogador em questão para levar amarelo. E eu não vou de modas e perguntei-lhe, não, eu não estou a sugerir, eu estou-lhe a fazer uma pergunta. Acho que me pode responder. E respondeu. Outra engraçada foi também numa saída em que fui entrevistar o Fernando Santos e dei por mim de joelhos a entrevistar o Fernando Santos. Isso foi uma situação caricata porque éramos muitos jornalistas e nós, para conseguirmos colocar o microfone em condições, eu tive que me ajoelhar. Mas, de facto, as histórias com que eu guardo mais é efetivamente essa do Jorge Jesus. Bem, se calhar enquanto a Carolina está ali com alguns problemas técnicos, Rafael, há aí alguma coisa que possas contar? Carolina, desculpa, nós avançámos um bocadinho porque não estávamos a conseguir ouvir. Rafael. À semelhança da Carolina, também tenho uma que não foi por ser giro, foi precisamente por ser desconfortável. Eu fui, se não me engano, há 2 anos, houve um Belenenses-Benfica, que o Jonas, se não me engano, empata aos 90 minutos de livre direto. E eu fui fazer esse jogo pelo site Paulo na Rede, aliás, onde
onde a Carolina está, e fui à conferência de imprensa. E nesse jogo, claramente, os diretores do Benfica estavam muito aziados, não há outra forma de o dizer, porque tinham empatado o jogo e, se não me engano, o Porto tinha avançado ou tinha chegado próximo, algo assim do género. E quando chegamos à conferência de imprensa, já lá estavam os jornalistas, entrou o Rui Costa e entrou o Rui Vitória, e a primeira coisa que eu não me recordo quem é que estava na altura, o assessor de comunicação, diz é: primeiro Benfica TV, depois televisões, mais ninguém faz perguntas. Há ali uma altura, o Bola na Rede, como sabem, é um site, eu tento levantar a mão para fazer uma questão, ele perguntou: é a televisão? E eu disse: não, então não faz perguntas. E eu creio que se tivessem ganho, se calhar até deixariam que eu tivesse feito a tal pergunta, porque tinham ganho. Mas como tinham perdido, foi só a televisão para primeiro Benfica TV, porque naturalmente tem que o fazer, depois as outras televisões, porque é quem passa a maior imagem deles, e nós éramos um site em crescimento, como ainda são, que eu já não faço parte, e eles não deixaram fazer. Logo a seguir, se não me engano, era o Silas, o treinador do Belenenses, foi o Silas, toda a gente pode fazer perguntas. E esta é a diferença da realidade dos dois clubes, que a nós jornalistas também deixa desconfortável, porque é que o Benfica não deixa, e porque é que depois o Belenenses aproveita todos os jornalistas, para também dar outro dinamismo ao clube. E assim, de repente... recordo-me também do Caldas. Isto é uma história curiosa, é o que é. Do Caldas, quando passámos, se não me engano, o Farense, agora na Taça de Portugal, há 2 anos. Acho que foi o Farense, nos penaltis. Eu recordo-me de estar a fazer o jogo para o site Bola na Rede, e como qualquer jornalista, também temos gostos, também temos gostos, também vibramos com o futebol. Eu lembro-me, eu não estou certo se foi a taça, se foi depois o jogo dos quartos de final, eu agora não me recordo. Foi Aves nos quartos de final, com quem é que foi? Foi o Farense ou o Arouca? Eu agora não me recordo. O Joel é capaz de... Os quartos de final, então foi o Farense, sim. Não, a Académica, depois foi a Académica. Farense Académica, ou Académica Farense. Aquele jogo com o Pedro Emanuel, quartos de final, pois. Há um jogo que o Pedro Emanuel marca mesmo depois de uma reviravolta, ele até marcou 2 gols. 2 gols não, foi Januário, foi o... Sim, mas é esse jogo, é do Farense. Eu agora não me recordo bem. Esse, pelo menos do Pedro Emanuel. Pronto, eu lembro perfeitamente, eu estava a fazer o jogo para o site Bola na Rede, quando o Pedro Emanuel faz o gol, a minha vontade era festejar, porque como todos os outros sou caldense, embora fosse jornalista, eu ali a conter-me, que era para não festejar nada no final do jogo. Fui fazer a conferência de imprensa, fiz a notícia e a seguir fui lá para baixo para a Rainha, como todos os outros, fui festejar. Eu acho que é isto que as pessoas também têm que ver, que os jornalistas, apesar de tudo, também têm clubes, também têm gosto, desde que saibam separar as coisas, há tempo para tudo, e ninguém tem que sair descredibilizado ou valorizado porque eu gosto ou não gosto daquele clube. Ok. Obrigado, Rafael. Obrigado. Bem, a Carolina teve ali uns problemas, não conseguimos, pronto, houve ali algumas interrupções. Mas já voltei. Pronto, já voltei. Sim, já que eu já te pus no ar. Entre aspas. Relativamente aqui a esta reta final, nós estamos aqui a entrar numa reta final onde eu, antes de dar-vos as palavras finais e vocês poderem falar aquilo que queiram, eu gostava de tentar perceber, dentro da área desportiva, aquilo que vocês realmente, isto é uma situação pessoal, como é óbvio, que gostam mais, ou do jogo, ou das táticas, ou das entrevistas, ou de estágios, ou aquilo que for, porque acho que também é curioso e é interessante. Não sei, Carolina, podes ser tu, não sei se já, em princípio, já vai estar bom, penso eu. Eu acho que sim, porque eu acabei, entrei com o telemóvel. Agora e em princípio, sim, em princípio já, acho que o problema era mesmo do meu computador, não estava aqui a gostar muito do stream. Eu não sei se acabaram por ouvir as minhas histórias. A parte final não, do Rui Vitória não. Pronto, eu até posso recapitular. O Rui Vitória, eu fiz-lhe uma pergunta em relação a um jogador que estava em risco de levar o quinto amarelo e falhava o próximo jogo e depois para poder jogar com o Futebol Clube do Porto. E ele na altura questionou, teve a audácia de me perguntar: então, mas você está a insinuar que eu mando o meu jogador fazer isso? Não, eu não estou a insinuar, eu estou-lhe a perguntar, quero que me responda, acho que é uma pergunta legítima.
e ele na altura depois acalmou e acabou por responder, mas lá está, às vezes temos treinadores a questionar o nosso trabalho e a nossa intenção é verdade que há muitos jornalistas que fazem perguntas, obviamente, com tendência à polémica, mas também temos que dar voz aos jornalistas que querem fazer perguntas sobre tática e sobre futebol e que nem sempre temos essa oportunidade e nem sempre nos deixam. E em relação à tua pergunta, podes repetir, por favor? Sim, não tem problema. É relativamente dentro da vossa área, aquilo que realmente vocês gostam ou sempre gostaram, ou das entrevistas, ou da parte do jogo em si, ou da parte da pesquisa para depois dar a informação, aquilo que vocês gostam mesmo. Eu acho que todo o jogo, desde o início até ao final, o pré-jogo e o pós-jogo, acho que é um trabalho bastante interessante. Há uma coisa que eu não consegui fazer enquanto jornalista, que era uma reportagem da Taça de Portugal, porque esse sim acho que é o verdadeiro direto e o verdadeiro jornalismo, estar ali com os adeptos, ver esse lado bom dos adeptos que vão ao Jamor e que vemos isso muito também no Campo da Mata, ou seja, há aqui uma relação mais próxima com os adeptos e acho que o jornalismo era muito mais feliz e muito melhor se também dessemos essa voz aos adeptos. Mas eu particularmente gosto muito mais desse contacto com os adeptos antes do jogo e pós-jogo, mas também nas entrevistas e questionar os treinadores sobre o jogo em si e não sobre as polémicas. Ok, obrigado, Carolina. Nada. Vou passar aqui ao Rafael, antes das palavras finais, e depois ao Joel. Rafael. Eu acho que todas as vertentes do jogo, a minha que mais gosto e gozo me dá a fazer é contar as histórias para além daquilo que se vê, para além dos jogadores. É chegar ao pé de um atleta, de um clube, saber uma história e sermos nós o responsável por contar a história daquela pessoa. Isso para mim é o melhor do desporto, e o desporto depois tem esta abertura, porque se formos para outros, por exemplo, se formos falar de sociedade, de câmaras, tudo mais, é mais difícil haver esta abertura, mas o desporto é muito particular neste sentido, porque as pessoas sentem-se confortáveis para falar. Eu, por exemplo, ter que contar a história de um jogador que teve um problema, que abdicou de uma viagem, não sei onde, para ir fazer um treino, é isso que vale a pena no jornalismo. Depois, claro, toda a estatística, a equipa bateu um recorde, não bateu um recorde, quem é que é o jogador com mais gols, quem é que é o jogador com menos gols, isso tudo também é interessante. Agora, claro, a nível regional, e falo da minha realidade, é difícil eu conseguir estar em todos os jogos para fazer uma análise tática. Logo, eu não vou conseguir, eu vou estar sempre dependente daquilo que o treinador me disser. A minha equipa jogou melhor, atacámos mais vezes, mas não conseguimos ganhar, porque eu não estive lá para ver, eu não consigo acompanhar todas as equipas. E às vezes é isso que os clubes também não entendem, que é um jornalista não consegue ir a todo lado. Se nós trabalhamos 5 dias por semana, ao fim de semana não conseguimos ir ver o jogo da equipa A, da equipa B e da formação e ir a todos os desportos. E é difícil chegar a toda a gente. Às vezes mais vale não se ir muito ao jogo e dizer o resultado e depois, se calhar, ir mais à parte estatística. Determinado jogador fez 3 gols, determinada equipa está a 5 vitórias consecutivas, e isso é que também pode ser interessante. Agora, de todas as áreas, sem dúvida que contar a história dos agentes desportivos é que mais gosto me dá a fazer. Ok, obrigado, Rafael. Joel, passando então para ti. E já agora, Joel, o Rafael estava a falar de estatísticas, e tu também és conhecido por ter as estatísticas todas em dia, aquelas que as pessoas geralmente sabem e também aquelas que as pessoas não sabem ou desconhecem. Já agora, a minha pergunta, antes de responderes a esta geral, é onde é que tu guardas essa tua base de dados especial? Tens alguma base de dados especial? Como é que tu funcionas relativamente a isso? Eu vou construindo. Eu gosto de trabalhar com o Excel, e tenho aqui algumas folhas que carregadas de facto de informação. Faz essa pergunta que tu fazes, porque sabes também que é uma das partes que eu mais gosto de fazer, é de facto pesquisar, ir buscar um bocadinho à história
E hoje em dia temos o 00 que felizmente já faz um trabalho mais rigoroso, já tem uma base de dados mais rigorosa do que tinha há alguns anos e já é uma ajuda fantástica, mas ainda nos falta, a mim particularmente, ainda me falta muita coisa ali daquelas décadas de 30, 40, 50 que ainda gostava de aprofundar mais. De ir buscar essas histórias mais recuadas. Eu, além do desporto, faço economia e de facto, é isto que se encontra, é neste ponto que se encontram as duas áreas, a estatística, o trabalho dos dados, que esses dados que acabam por contar histórias também, histórias interessantes. Às vezes esses, procurando e pesquisando esses números encontramos situações caricatas e que têm riqueza para contar e que às vezes passam despercebidas. Eu depois também queria... Sim, a tua história, não é? Sim, exato, que é parecida com a do Rafael. Isto aconteceu em 2008, 2009, numa época em que o Caldas esteve em risco de cair aos distritais. O Caldas, não sei se, tirando Benfica, Porto, Sporting, Braga, Guimarães, não sei se há muito mais equipas, e depois mais ali um conjunto de 3 ou 4 clubes históricos. O Caldas está há 50 anos nos campeonatos nacionais. Não sei se há muitas equipas, se há muito mais equipas que podem dizer isso. E naquela época houve logo desde o início uma descrença muito grande, porque o Caldas ainda estava a atravessar uma crise financeira muito grande, tinha recuperado, mas infelizmente depois deu ali 2 ou 3 passos atrás e a coisa estremeceu um bocado. O Caldas fez uma equipa a ir buscar muitos jogadores à distrital, jogadores que alguns deles já nem sequer jogavam futebol, e chegamos ao penúltimo jogo da temporada em que o Caldas precisava quase de um milagre para não descer, que tinha que ganhar no campo da equipa que estava em primeiro da zona da fase de manutenção, que era o Penamacurense. Dependia de um terceiro resultado e depois ainda tinha a última jornada em que tinha que confirmar se as coisas corressem bem naquela jornada, depois ainda poderia ter que ganhar no último jogo. E não foi no último minuto, mas foi muito perto disso. Um dos jogadores que o Caldas resgatou no futsal do Beeirense, o João Rodrigues, faz gol de canto, o 1-0, não é? E aquele gol foi uma explosão de alegria enorme. Havia muita gente das Caldas naquela bancada, e eu estava ali junto ao local onde o Caldas marcou o canto e foi impossível, não me consegui conter. Eu desatei a correr aos saltos a festejar aquele gol, e depois acho que consegui mais ou menos disfarçar a coisa, porque como tinha a máquina na mão fui o caminho todo a tirar fotografias, mas foi se calhar o momento em que não foi complicado, foi completamente impossível esconder, travar aquela manifestação de alegria. E eu posso dizer que quando era miúdo eu joguei no Futebol Clube das Caldas e havia uma rivalidade, portanto eu não gostava, mesmo quando comecei na Gazeta, o Caldas não me dizia grande coisa. E depois isto vem ter outra vez ao início da nossa conversa. É fundamental os clubes saberem comunicar e criar-se a identidade, porque a paixão cresce, mas se não for plantada a semente, ela não cresce. Exatamente. Aliás, acho que é fundamental um clube ter que comunicar para fora e para dentro. Sem isso, as coisas não andam de certeza. Exato. Obrigado, Joel.
Vamos então para as palavras finais e vou começar com o Rafael, visto que tem um compromisso entretanto e Rafael, a seguir a isso estás à vontade se vires que tens que ir e obrigado pela tua participação. Rafael, aquilo que tu queiras dizer, mas eu vou lançar aqui algo para todos. Onde é que tu te vês? Qual é o teu desejo, os teus sonhos nesta área? E as tuas palavras e aquilo que queiras e obrigado. Então, desde já também agradecer o convite para estar aqui novamente com vocês e a falar um bocadinho sobre o desporto, nomeadamente o futebol e o futsal. Antes de terminar, e para quem estiver a ver, é importante que as pessoas percebam a importância do jornalismo regional, porque o jornalismo nacional vai buscar a maior parte das coisas ao jornalismo regional. As histórias não chega lá uma TVI e conhece aquela história e vai fazer aquela reportagem. Não, a TVI vai a um jornal regional, vê a história e diz, ok, isto dá para adaptar à televisão, então é a história. É isto que é importante que as pessoas percebam, é esta importância que os clubes também têm de perceber, nomeadamente na comunicação. Se um jornalista, dois jornalistas não conseguem ter acesso a toda a informação, não consigo saber se o clube da patinagem está a participar nesta prova, se o clube do vôlei está naquela e de futebol está noutra. É importante que os clubes, seja de que forma for, por Facebook, por mail, por mensagem, digam, olha, tivemos nesta prova, participámos aqui, tivemos X resultados, ou saibam que vamos estar, para um jornalista conseguir acompanhar, porque nós também não vamos conseguir acompanhar tudo e depois muitas notícias vão ficando fora e vão dizendo, o futebol é que interessa. Pois, mas se calhar o futebol, o futsal, o handball, o vôlei, o basquete, são aqueles que têm mais visibilidade, são aqueles que têm os sites mais atualizados. E daí nós também nos fingirmos a esses, porque os outros não têm essa comunicação. E, portanto, seja no vôlei, seja na equitação, seja onde for, qualquer clube, qualquer associação, é importante que fale com a comunicação social, que tenha alguém lá para quem possa enviar informação, para que nós depois também possamos dar essa informação cá para fora. A nível de sonhos, neste momento estou muito bem como estou, gosto muito de fazer jornalismo regional, precisamente pelas histórias e pelo acesso às histórias, e porque eu acho que o jornalismo regional tem esta particularidade que é, há aqui uma relação de jornalista com o próprio agente, seja no desporto, seja noutra vertente qualquer, mas há uma proximidade porque há algo que nos une, que é, estamos na mesma cidade, vivemos na mesma cidade, na mesma região, e parece que se cria uma proximidade, e as pessoas acabam por se tornar amigas, não que isso vá influenciar se escrevo bem, se escrevo mal, não é por aí que eu vou, mas esta possibilidade de escrever a história daquela pessoa que eu até já sei há 20 anos, não digo, porque eu tinha 2 anos há 20 anos, mas há 15 anos, há 10 anos, eu sei que esta pessoa tem uma história de vida que eu gostava de contar. Ok, então vamos contar a história dessas pessoas de vida, que interessam tanto como interessam aquelas que vão para a TVI e para todas as outras. Mas claramente também gostava, efetivamente, se calhar o ponto mais alto, a nível nacional, era ir fazer seguramente uma Taça de Portugal, uma final e estar ali nos balneários, ir ali para as rascadas com os adeptos e quem sabe até lá com eles. Isso seria fantástico, né? Ou se não, acompanhar a seleção nacional numa competição internacional. Ok, espetáculo, obrigado. Pronto, Rafael, olha, obrigado pela tua presença e por todas estas partilhas. Se puderes continuar connosco, tudo ok, se não, quando tiveres que ir, estás à vontade, até terminarmos, estás à vontade. Obrigado mais uma vez, Rafael. Obrigado. Joel, obrigado. Joel, para terminarmos com uma senhora, antes de depois passar para o Diogo, e já agora, porque naquela parte que se falou da área que tu realmente gostavas mais, eu atingi mesmo no pico da situação, é a estatística, é isso? É que eu não... Ok, pronto, espetáculo, fui lá. Pronto, Joel, palavras são tuas. Então, sonhos... eu, quando vim para o jornalismo, o meu sonho era acompanhar a Fórmula 1. Portanto, gostava de fazer uma corrida de Fórmula 1, ainda não vai ser o Grande Prémio de Portimão, infelizmente, mas quem sabe um dia. Objetivos. Acho que um dia quero escrever um livro sobre a história do Caldas. É um trabalho em andamento, mas ainda há de se chegar lá. E é um bocadinho por aí. Já tive alguns momentos marcantes para mim, quando consegui fazer uma primeira página
fazer uma primeira página, não, consegui ter uma chamada de primeira página com o Caldas no Record, que foi para além, acho que antes da Taça de Portugal, que foi na mesma época, mas foi antes do fenómeno da Taça de Portugal. E isso foi, se calhar, se calhar o ponto mais marcante para mim na minha carreira, em termos de algo que atingi. E espero continuar a fazer isto enquanto me der prazer. Provavelmente depois, não sei se vou fazer a carreira toda no jornalismo, mas enquanto me der gosto, cá vou continuar. E depois tenho de facto esse objetivo, um dia fazer uma história completa do Caldas, porque a história do Caldas é riquíssima e faz falta. Infelizmente não há nada ainda onde possamos ir buscar essas histórias mais antigas, e já se perderam algumas oportunidades de pessoas que tinham histórias incríveis para contar e já partiram, infelizmente. E acho que mesmo o clube, se puder não perder essa oportunidade, deve tentar que isso aconteça. Se não tiver, espero que tenha eu essa oportunidade também de contribuir para isso. Ok. Obrigado, Gel, pela tua participação e pelas tuas partilhas. Terminamos então entre os três convidados com a senhora convidada, com a Carolina. Obrigado também, Carolina, pela tua participação e pela tua presença. As palavras são tuas e também esse sonho ou desejo dentro da área que tu idealizas ou idealizaste, ou se nunca pensaste. E agradecer-vos principalmente a vocês pelo convite, foi um gosto e não estava nada à espera, mesmo, muito obrigada. Em relação ao sonho, tenho aqui 2 sonhos, um deles já falei nele e o Rafael depois também falou nele, que é fazer uma reportagem da Taça de Portugal no Jamor, com todo aquele ambiente que eu já o vivi como adepta de futebol e é qualquer coisa de outro mundo. E então, como jornalista, acho que é um dos trabalhos de carreira de qualquer jornalista. O Joel falava ali na Fórmula 1, eu falo no MotoGP. Ainda tenho o sonho e a esperança de fazer um grande prémio e principalmente em Portugal. Não será o de Portimão, porque o de Portimão vou estar na bancada, mas quem sabe um dia como jornalista. Okay. E mais uma coisa, e gostava que o jornalismo em Portugal fosse um bocadinho melhor, principalmente a nível desportivo, e que os clubes começassem a dar mais valor aos jornalistas, principalmente nas conferências de imprensa. Ok, obrigado, Carolina. Diogo, para terminar, dá aí umas palavrinhas, se assim o desejares. Agradecer aos três, a partilha foi muito boa. Acho que ficámos todos aqui assim com uma boa ideia daquilo que vocês, jornalistas, também têm, a imagem que vocês também têm dos clubes, a importância que vocês, jornalistas, podem ter para os clubes, para a sua dinamização e para o seu crescimento, e apelar também que os clubes, que todos os clubes tentem ter uma comunicação mais positiva, mais proativa, mais em prol do desporto em si, dos valores que o desporto preconiza, e provavelmente assim isto será mais fácil para todos nós. As audiências vão se manter e vão continuar em alta, e se calhar se as coisas corressem bem, nós já tínhamos público nos estádios e não estávamos aqui a pedinchar, porque quer adeptos, quer pessoas que gostam do fenómeno de futebol, iriam perceber que também somos pessoas educadas e que sabemos estar e que não vivemos constantemente em guerrilhas, e isto tem de partir de todos, de clubes e jornalistas a adeptos. Todos nós temos de fazer uma força para que isso aconteça e que rapidamente possamos novamente voltar aos estádios. Uma vez mais, obrigado aos três. Carlos, a bola é tua. Não sou guarda-redes, mas já aqui está. Obrigado, Diogo, também. Pronto, para terminar, muito obrigado aos três. Foi 1h30 agora, neste momento, que tivemos aqui em direto.
Respondendo aqui um bocadinho à Carolina, aqui nós temos aqui um departamento de prospeção onde vamos procurar. Não, mas este, fora de brincadeiras, este era um dos diretos que já tínhamos na mente logo desde o início. Nós, portanto, entre a nossa equipa, debatemos aqui algumas coisas. Nomes tínhamos também alguns, o Joel era um deles, e depois foi-se procurar realmente pessoas onde o trabalho tivesse algum sumo e víamos que havia ali valor, e então os três estão aqui por causa disso. Não que outros não tenham esse valor, não é nada disso, mas foi por bem. Achamos que realmente cada um de vocês tem as melhores partilhas, ou pelo menos podem partilhar algo que seria bom para todos. Bem, eu não sou jornalista, nós não somos jornalistas, eu só tenho formação de universidade e de cursos, e da formação da parte do treino, de marketing e de comunicação, mas ligado ao desporto e ao futebol, mas nada de jornalismo. Eu acho que nós não percebemos nada disto, mas fazemos o nosso melhor. Relativamente aos sonhos, e pegando nas vossas taças de Portugal, eu nunca fui fazer nenhuma entrevista à Taça de Portugal, mas já fui ver se calhar uma dezena de finais de Taça de Portugal, o também já não é mau, e para mim como treinador e amante do futebol, acho que é realmente, e os piqueniques espetaculares. E pronto. Relativamente a todas as pessoas que assistiram, obrigado mais uma vez, continuem a seguir-nos, vejam o YouTube também, subscrevam, façam like aqui no nosso canal, na nossa página de Facebook, e pronto, e mantenham-se, e próximos diretos virão com outros temas, com outras pessoas. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite. Boa noite.